Olá pessoal, estamos com mais um Tá no Sangue, Tá na Obra, Concretizando em Família, com Nath e Mari, e a gente está aqui com um case na prática de sucessão. Hoje a gente está aqui com dois convidados muito especiais. José Luiz Fernandes, ele é franqueado da Casa do Construtor. Antes de tudo, eu quero dizer que ele é um mentor para mim, uma pessoa que me inspira, é o meu segundo pai, então para mim esse episódio tem um gostinho mais especial ainda, né? Além de tudo, ele é CEO da Hope Lingerie e do Léo, meu amigo de infância, né? Já que o Easy também é amigo de infância do meu pai, então nós estamos aqui bem em família hoje, né? O Léo, que é meu amigo, a gente tem a mesma idade, claro, né? Dá para ver, né, Léo? Jovens que somos. Ele que tem uma carreira fora da Casa do Construtor e atualmente tem uma carreira dentro da Casa do Construtor, então hoje é muito especial para mim. Antes que eu continue falando por eles, eu queria que eles se apresentassem. Léo, pode começar por você. Legal, ótimo. Queria agradecer, Natália, meu pai. Realmente é legal estar aqui, né? A gente passa aí tantas coisas no dia a dia, é difícil a gente parar para pensar aí, olhar, refletir um pouquinho sobre os últimos anos. Eu acho que fazem 3 ou 4 anos que eu estou na Casa do Construtor. Eu tinha um envolvimento de longe, mas com certeza com muita afinidade com a empresa. E é legal, é muito interessante aí a gente ter esse momento para olhar um pouquinho nesses últimos anos. Quem é o Easy? Ou quem é o José Luiz Fernandes? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu sou grande amigo desses grandes entrevistadores. E como eu sempre falo, sou abençoado por ter 3 filhos maravilhosos, entre eles o Leonardo, que está aqui. Como a Mariana já falou, atualmente eu sou CEO da Hope, também estou no conselho de algumas empresas, sou amigo de longa data do Expedito, amigo de infância do Expedito, me aproximei mais do Altino na época que Altino e Expedito sonhavam em fazer um projeto Casa do Construtor, e foi dessa época que eu me juntei a eles, no sentido de ajudar, inspirar, mentorar, dar palpite, enfim, criticar. E de lá para cá eu tive a sorte de poder acompanhar essa história tão legal, tão bonita, ao mesmo tempo que no meio do caminho eu também me transformei, me tornei um franqueado, e hoje a gente tem algumas operações ali no Vale do Paraíba, do qual o Léo vem assumindo esse processo. Léo, como você chegou até a Casa do Construtor? Conta um pouquinho da sua carreira e como que você veio parar aqui na Casa do Construtor, já que você falou que faz 3, 4 anos que está aqui no negócio. Bom, antes da Casa do Construtor, eu sou de São Paulo, trabalhava ali em escritórios, fazia um trabalho mais focado com finanças, mais focado com consultoria de empresas. E que é um trabalho que era interessante, mas eu sentia um pouco de distanciamento aí do que é a vida na prática, uma economia real, o Brasil do dia a dia, as pessoas ali construindo, reformando, precisando de materiais, negociações mais próximas ali, mais perto dos nossos colaboradores. E sempre tive um pouco desse sentimento que ficar na Faria Lima ali no ar-condicionado me distanciava um pouco dessa visão mais quente do dia a dia. Isso se acentuou durante a pandemia, lá para os meados de 2019, 2020, que a gente fazia muito trabalho de home office e eu vi algumas oportunidades de expansão em alguns setores, alguns mercados, e achei que tinha uma oportunidade muito interessante para expandir as nossas lojas para a região do Centro-Oeste. Falando em quente, né? Você queria ir para um lugar quente mesmo, né, Léo? De verdade. É uma ruptura totalmente, né? Fazer ali home office no Itaim para ir pro calor escaldante aí de Goiás, né? Mas foi muito legal, foi muito interessante, foi um aprendizado, um processo aí de muito suor. Eu imagino. Acho que é legal falar, né, Léo, que no meio desse caminho você foi pai também, né? Além, então, acho que
isso muda muito sua percepção, né? No meio dessa sua mudança de carreira, do frio para o quente e uma paternidade no meio disso, né? Foi extremamente puxado, né? Muitas mudanças. Então a gente estava no meio da pandemia, eu larguei a minha carreira, eu iniciei a operação, eu fui com a minha esposa para o Centro-Oeste, a gente fez muitas mudanças juntos, e quando a Rafaela nasceu. Mas foi muito legal, foi muito legal. Foram 2, 3 anos aí muito impactantes e apesar de com muitos desafios, deixa muitas saudades também. Porque eu acho que isso mostra um ato de coragem, né? De um despreendimento, de sair de São Paulo, de ir para o Centro-Oeste. Eu tenho uma curiosidade, eu nunca te perguntei isso. O que mais te chocou, assim? O que você fala, putz, eu nem imaginava, assim, quando você abriu começar uma operação do zero, né? Você franqueado que já começou, sabe quanto que é difícil, né? O que você achou mais difícil desse processo todo? É difícil responder, né? O que foi mais difícil? São diversos, um turbilhão de processos, de aprendizados, de produtos, de conversas. Eu não vejo tanto uma coisa específica que eu acho que tenha sido uma grande surpresa, como você comentou. Eu acho que a gente tem que ser muito fiel aí ao que a gente acredita, de trabalhar duro, de trabalhar com transparência, de colocar muito aberto o que a gente espera, de tratar as pessoas bem. Acho que esses grandes fundamentos funcionam aí em qualquer carreira, seja construindo loja em casa do construtor, seja abrindo qualquer negócio, as grandes verdades fundamentais aí de trabalhar duro, com empenho, acho que dão certo. Oi, Izzy, fala pra mim. Você tem os 3 filhos, nenhum deles estava na casa do consultor, você começou investindo no centro franqueado, daí quando o Léo veio cá, com a situação para você, vou virar um franqueado ou vou entrar nas lojas. Como que foi? Como que foi, assim, dentro de casa, essa conversa? Filho vem ou não, filho, segue você sozinho, o seu caminho. Acho que tem um processo antes, né? Que o Léo foi ser franqueado então, antes, mas né? É a dúvida. Você quis ser franqueado, você não quis? É essa a dúvida. Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre procurei deixar todos os 3 filhos a par das coisas, de como andavam, como não andavam, sucessos, insucessos, obstáculos. Vocês tinham reuniões mensais? A gente não tinha assim, reunião regular, não tinha essa coisa do protocolo da reunião, mas eu fazia muita questão e tenho certeza que todo ano eu sentei com os 3 e contei a história do ano que se passou para os 3. O acionista consciente. É isso aí, isso eu sempre fiz. Então assim, sabiam como as coisas andavam, obviamente, durante o ano, a gente ia lá pincelando uma coisa ou outra, mas eu sempre procurava fazer assim, um balanço, né? Informal, mas um balanço que pudesse retratar as questões. Quando o Leonardo começou a pensar em ir para o Centro-Oeste e tudo mais, eu achei que a melhor coisa era que ele pulasse na piscina sozinho. Né? Então eu falei, deixa ele pular sozinho, tal, deixa ele tentar navegar. Obviamente, antes disso, eu falei, olha, vai lá para o Vale, conhece as nossas operações, sente o pulsar da operação, sente os obstáculos e tudo mais. Uma coisa é aquilo que você conta, outra coisa é aquilo que você vive. Né? Então, vai lá, vive. Acompanha um pouquinho as operações, você ficou lá, acho que algumas semanas, você ficou lá. Mais para 2 dias, porque eu ainda trabalhava, então conversa com um ali, conversa com o outro ali. Uma agenda puxada. Aquele voo de helicóptero, né? Aquele voo de helicóptero bem já dá para ser especialista ali, né? E vamos que vamos. Mas a equipe foi legal, registro tem que ser feito aqui, toda a equipe nossa, do Vale foi muito legal nesse processo de recebê-los e tudo mais. E aí ele começou o caminhar dele lá no Vale e tudo mais, no Centro-Oeste. E aí quando passou a pandemia e tudo mais, eu vim acompanhando, a gente vinha conversando muito, então assim, foi um processo natural que não só ele continuasse com as operações lá, que aliás vão super bem, como ele também fosse se aproximando daqui, até porque eles estavam já com o projeto de vir para cá, para
para a região aqui do Sudeste. Então eles acabaram ficando ali, até que aí sim começou uma negociação. Falei, por que você não vai lá outra vez? Fica lá naquela região e tudo mais. E aí foi que naturalmente ele foi assumindo os papéis e foi tocando e continua tocando e obviamente eu continuo acompanhando. Eu acho que foi mais uma questão de ocasião do que propriamente uma estratégia ou algo muito pensado, né? Foi um processo que foi evoluindo e conforme as coisas iam dando certo, conforme as coisas iam se estabilizando, conforme as coisas iam entrando sob controle, é natural que fui me aproximando aí das operações do meu pai. Não foi nada estratégico, pensado, ou tinha algum plano para isso. Talvez se ele tivesse esse plano para você e se comunicado antes, você ia falar, jamais que eu vou, né? Assim, tô aqui, né, fazendo meu trabalho, não, pra quê, né? Meu pai tem uma coisa que ele fala, que eu gosto muito, que a gente, né, atira no que vê e acerta o que não vê, né? Isso mesmo. Então você, Léo, acho que é a prova disso, né? Essa sucessão de vocês, você atirou no que você viu naquele momento, né? Querendo ir para um lugar quente e se esquentou, a piscina ficou aquecida, né, Léo? E tá aqui na piscina até hoje. Acho que é bem por aí. Acho que sim, é bem por aí. Legal. Deixa eu ver aqui. Izzy, me fala uma coisa, né? Hoje, você sempre fala muito, né? Participou já do nosso conselho, participa hoje. Você sempre fala de rito e ritmo. Quais são os rituais que vocês têm na gestão de vocês, que você acha que um franqueado que está em casa não pode deixar de olhar, coisas que você faz, dicas que vocês fazem juntos, que você acha, poxa, eu faço isso, que acho que isso é importante? A gente tem conversas regulares, a gente conversa quase todo dia, mas enfim, a conversa quase todo dia acaba sendo uma conversa muito dispersiva, né? Porque você sempre trata um assunto A, B, C, um tópico aqui, um tópico ali, mas você não trata a estrutura, você não trata a estratégia, não trata a condução. Mas a gente tem uma conversa regular todo mês, em que aí sim a gente faz um balanço dos acontecimentos. A gente tem uma conversa prévia, depois a gente tem uma conversa com a equipe, em que a gente discute números, né, de desempenho, discute projetos, e que a gente discute também necessidades de reposição e tudo mais. Então, voltando à tua pergunta, né, o que eu acho importante? Primeiro, é fundamental que se tenha um olhar sobre o desempenho comercial dos negócios, né? Quer dizer, negócio que não vende não fica de pé, né? Então é muito importante que a gente tenha uma visão comercial. Segundo, que a gente tenha uma visão da resultante desse esforço comercial, ou seja, tenho margem, não tenho margem, tenho caixa, não tenho caixa, né? Terceiro, que a gente discuta o que é necessário fazer para melhorar o desempenho. A gente precisa estar constantemente impaciente, inquieto, buscando melhoria do negócio. Quarto, é um olhar sobre a equipe. Como está a equipe, qual a estabilidade da equipe, onde tem pontos de ansiedade ou pontos de inquietação, onde precisa ser treinado, onde precisa ser substituído, enfim, o que precisa ser feito para que a equipe opere melhor. Outro ponto é investimento, ativos, adição de ativos para que a gente prospere, né? Enfim, é um todo, né? Não tem um pedaço, não dá para a gente olhar só um pedaço, a gente tem que olhar um todo. Obviamente, depende do momento, se dá muito mais ênfase na questão comercial, depois se dá um pouco mais ênfase na questão da margem, se ela não está de acordo com como a gente quer, se dá um ênfase na discussão de pessoas, se a gente entende que tem algum ruído, alguma necessidade de aprimoramento do desempenho da nossa equipe. Mas, enfim, não dá para a gente ignorar todas essas frentes em qualquer gestão de negócio. Isso não tem a ver com a casa do consultor, isso tem a ver com qualquer operação, né? As operações não ficam de pé sozinhas se a gente pensar só numa vertente, né? Ela tem 4, 5 pilares, em qualquer negócio tem 4, 5 pilares relevantes e a gente precisa saber atuar e ter uma atenção focada sobre todos eles.
Má, se você me permite aí complementar, hoje a gente, tendo em vista, né, que a gente tem operações muito dispersas, até para manter a estabilidade das operações no Centro-Oeste e também me envolver aqui, a gente fez questão de implementar um ciclo, uma dinâmica semanal de acompanhamento de todas as unidades, em que todos esses assuntos de venda, de estoque, de logística, absolutamente todas, inadimplência, funcionam numa rotina semanal em que a gente tem cada dia qual tópico que cada pessoa vai trabalhar e temos todo o nosso corpo de coordenadores, supervisores e equipe cientes e funcionando nesse mesmo ciclo. Então parece que é tão mais natural, em vez da gente chamar todo mundo porque agora eu quero falar inadimplência, chamar todo mundo porque agora eu quero falar estoque, chamar todo mundo porque eu quero falar de logística. Todo mundo sabe que quarta-feira tem dia para falar de veículos, quinta-feira é o dia para falar de contagem, sexta-feira é o dia para falar de inadimplência, e hoje isso vem, né? Não preciso mais impor isso e ir de baixo para cima, mas a empresa já traz isso para a gente, já virou cultura, e isso já é natural para as pessoas saberem que aquelas questões são importantes e elas têm que prestar contas de cada um desses tópicos. Aliás, faz parte da palestra de hoje, né? Exatamente. Primeiro dia receita, segundo dia despesa, não foi? Terceiro dia satisfação do cliente, né? E visita ao cliente. É isso. Eu queria fazer, assim, uma coisa muito, mais uma colocação que eu acho muito legal. O Easy, para quem não conhece, ele tem um caderno onde ele anota todos os assuntos. Léo, eu tô querendo pagar para a mãe dele, para Marilce, esconder esse caderno, entendeu? Porque a gente trabalha junto numa unidade de negócios e ele fica me cobrando. Ele também te cobra? Me conta, como que você recebe essa cobrança dele? Hoje acho que eu cobro mais, né? A relação de pai e filho nessa governança de vocês. Hoje eu acho que eu cobro mais, né? Eu acho que tem alguns tópicos que são importantes. Você tem um caderninho também? Eu tenho, claro. Ai, que medo. Eles estão muito parecidos, né? E tem muitos tópicos que que eu falo, precisa se envolver aqui, a gente precisa de agenda, eu preciso de atenção nesse assunto, a gente precisa garantir uma tarde para tratar com tal pessoa algum assunto. Então, eu acredito mais na transparência, nos indicadores que fazem com que a organização se movimente de baixo para cima e não de cima para baixo. Acho que quando a gente consegue mudar a direção desse fluxo, a gente consegue fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Então, o seu caderninho passou de uma geração para outra, né? Cadernos. Sucessão dos cadernos, pelo menos é o que a gente vê por aqui. Então, só para te dar uma informação, eu não tenho um caderno, eu tenho 5 cadernos. Ai, que medo. Tem um que tem comigo também? Eu tô te devendo alguma coisa ou você não? Se inscrever, terá um caderno. Você já teve. Léo, aproveitando, eu tenho 2 questões para você, principalmente nessa parte de governança que a gente entrou agora. Você falou que antes de ser franqueado, você passou 3 dias na operação aqui no Sudeste, né? Quando você chegou lá, na realidade, nua e crua, o que você falou assim? Puxa, isso aqui na prática é um pouco diferente. Então essa é uma pergunta. E a outra pergunta é, agora que você está encabeçando a gestão da família de vocês, que você está à frente, o que você acha que você faz diferente que dá certo? Nossa, que difícil. Ó. Bom, naturalmente, eu trabalhava num mundo corporativo em que eu lidava com um público bastante diferente do público que eu lido quando eu fui para frente das lojas. Então, visitar a obra, falar com mestre de obra, com pedreiros, com a equipe, com toda a equipe de construção. Então, realmente, é um mundo completamente diferente do que eu estava vivenciando. Mas relacionado a isso, realmente é um mundo diferente. Começar a trabalhar de bota e camiseta, e não mais de sapato e terno. Mas Sair da vida Faria Lima. Eu acho que para mim foi super natural. Para mim não sei. Para mim foi bastante comum. A essência não muda. A essência não muda. Você tem meta, você acorda de manhã, sabe o que você tem que entregar, trabalha duro, chega à noite, repassa o que tem que ser feito. A essência não muda. A pergunta que não quer calar, né, gente? Você trabalhar mais agora, né? Então, quem achar que franquia é
aposentadoria ou que vai ter menos trabalho? O que você diz, Léo? Olha, eu trabalhei muito. Então, sábado, domingo, durante 3 anos, foi direto. Porque é aquele negócio, né? É o que você falou. Você tem que olhar a inadimplência, você tem que olhar estoque. Se você olha aqui, você não olha ali, ali vai dar problema. Então, até criar um fluxo, até criar uma rotina, até criar e colocar toda a organização dentro dessa rotina, realmente é dureza. Mas uma vez que isso é implementado, eu acho que dá um conforto que a gente pode passar aqui o dia inteiro conversando, e eu sei que tem pessoas responsáveis, de confiança, super preparadas, empenhadas e que estão de olho em cada uma das questões importantes do negócio. Easy, eu lembro lá em 2000, não que eu fosse nascida, né? Eu era muito pequenininha, assim, né? Brincando na sala, e você falava para o meu pai e para o Altino que não ia faltar dinheiro, que ia faltar gente. E eu lembro que o meu pai falava, nossa, ele é maluco, o que falta é dinheiro, gente a gente arruma, né? E você sempre foi muito insistente. Então, eu queria saber, assim, como que vocês estão formando a equipe que você, Léo, falou muito bem, embaixo de vocês, né, a equipe, a estrutura das lojas de vocês, e se você, Easy, ainda conversa com essa equipe, ou se você, só o Léo tem interface com eles? Respondeu primeiro? Sim. Não, converso sim. Bom, primeiro, equipe, gente, eu olho, né, para o negócio de casa do consultor, e eu vejo o seguinte, eu falei de pilares, eu vejo assim, tem 3 pilares fundamentais para o nosso negócio, né? Um é gente, outro é cliente, né? Por que eu pus gente na frente de cliente? Porque a gente só vai trazer o cliente se a gente tiver gente indo atrás. Então, gente, cliente e equipamento. Essas 3 coisas, os nossos negócios são fundamentais, né? Equipamento de qualidade, equipamento funcionando, equipamento disponível, é fundamental. Gente que garanta que esses equipamentos estejam em bom estado, que esses equipamentos sejam entregues na hora que foi combinado, que sejam retirados na hora que foi combinado, é fundamental. Equipe disposta a vender, agressiva, presente, persistente, focada, atenta à necessidade do nosso consumidor e dos nossos clientes é fundamental. Então, gente, equipamento, né? E, naturalmente, no centro disso tudo, o cliente. A gente precisa ter essa visão. Então, naturalmente, eu procuro, sim, ter uma conversa com a nossa equipe, fundamentalmente com os nossos coordenadores, dos quais eu tenho essas reuniões mensais que eu acabei de falar com vocês, que eu faço questão de participar dessas reuniões, pego o meu caderno, listo lá todos os itens que estão pendentes. Gente, se alguém quiser que eu suma com esse caderno, fala comigo. Manda o Pix que eu sumo. Incentivo. Me preocupo muito com a questão do constante aprimoramento nosso, né, do nosso pessoal. Eu acho que a Formata tem um papel importante aí de criar recursos, de criar subsídios, criar suporte para que a gente possa cada vez mais aprimorar nosso time e fazer com que o nosso time chegue de forma mais assertiva aos clientes. Então, sim, procuro ter esse contato com todos eles, assim como eu gosto muito de visitar as lojas, né?
Aliás, eu gosto muito de visitar todas as lojas, de todas as coisas, de preferência que não me vejo. Mas, no caso, não tem jeito. Não me identifique, né? Não que não me vejo, que não me identifique. No nosso caso, não tem jeito, né? Não dá para se esconder, de parte de barba e tudo mais. Mas eu gosto muito de ir às lojas, visitar as lojas, observar como é que está o estado de limpeza, como é que está o estado de prontidão dos equipamentos, como é que como é que está a conservação dos veículos, como é que está o nas minhas humor lojas do você pode time. fazer um cliente oculto que eles não vão te identificar e eu vou adorar. Eu paguei. Meu pai pergunta de betoneira, vai ficar muito na cara que não é pedreiro, né? Vai ficar Tem muito alguma no coisa jogo, errada né? nesse senhor que está chegando aqui, né? Como eles vão pensar, com certeza. Mas eu gosto muito de observar o humor do time, o carinho do time. Isso é uma coisa muito legal. Acho que a Casa do Consultor tem N méritos. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, e é o mérito dos seus pais, foi ter, quando montou toda a arquitetura na loja, ter posto um espaçozinho para o café. O café, gente, para quem levanta às 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar numa obra e chega em qualquer lugar, no nosso caso, numa loja da Casa do Consultor, e vê lá que tem um cafezinho quente, isso é ímpar, é de um recebimento ímpar. É um acolhimento que tem um valor fantástico. Então, eu gosto de observar, sempre experimento café, isso é verdade. Primeiro que eu tomo muito café, segundo que eu experimento o café para ver se ele está quente, pelo menos. Eu não gosto do café porque já é açucarado, mas eu gosto de café sem açúcar, mas eu faço questão de experimentar mesmo assim. Eu faço muita questão de observar o humor do time. Como é que as pessoas estão se relacionando entre si e estão relacionando com os seus clientes. Isso, para mim, é de um valor ímpar. Eu sou adepta ao açúcar, o café sem açúcar por causa dele também. Léo, e como que você vê a inspiração, né, a inspiração do seu pai participando das reuniões? Tem algum conflito que você fala, poxa pai, não queria que falasse assim? Ou a relação flui bem? Dá uma dica aí para os sucedidos que estão junto. Acho que conflito, quando a gente tem clareza do que a gente quer e do que todo mundo está empenhado em alcançar, não tem por que ter conflito. Existe discordância, e a discordância é feita de uma forma supernatural e de uma forma muito transparente. Não tenho absolutamente nenhum tipo de constrangimento em discordar ou falar que eu acho que a gente tem que ser diferente, ou de propor uma ideia diferente, e que no final a gente vai seguir pelo caminho que houver um consenso. Mas isso, de forma alguma, eu enxergo como conflito. Acho que todos esses pontos têm que ser tratados com muita natureza, muita transparência, muita clareza, e dessa forma, maturidade para justamente a gente alcançar o melhor caminho. Léo, olhando para essa questão, né, de concordância, clareza, olhando para o melhor caminho, quando você iniciou na gestão da família, quais foram os combinados que vocês tiveram para que o Easy não interferisse na sua gestão, ou para que tivesse essa complementariedade, ou até o funcionário recorre para você? Como que foi feito esses combinados? Não sei se teve essa passagem de bastão, como que foi isso? Não teve essa passagem de bastão. Talvez seja até um erro, talvez esses acordos poderiam ter sido melhor refinados, melhor combinados. Como a gente conversou, essa passagem de bastão não foi estratégica, pensada, foi ocasionando e evoluiu para esse cenário. Então, de fato, não houve. É engraçado, eu não acho que isso... Eu entendo que sim, é um problema em grandes situações, mas eu acho que no nosso caso é uma coisa que foi um pouco mais natural. Não vejo que que houve necessidade para tal. Os funcionários não falam assim, igual em casa, né? Vou falar com o pai e com a mãe, né? Joga entre um e o outro. Lá na rede de vocês, o que você falou tá dito, eles não vão recorrer ao Easy para ver se eles conseguem uma resposta diferente. Uma vez sim, a segunda vez não. Deixa eu só interromper um pouquinho. Aí tem um pouco, acredito eu, de disciplina minha. Disciplina não quer dizer que a gente respeita sempre ela, mas enfim, tem um esforço meu. A partir do momento que o Léo foi assumindo o papel
de gestor das operações, eu fui estrategicamente dando um passo atrás e deixando que ele assumisse esse papel. Então, se alguma demanda eu recebi, a minha primeira reação é: fale com o Léo. Né? Posso ter uma ou outra vez exorbitado isso, mas eu acredito muito na questão da hierarquia, acredito muito no respeito a uma governança, mesmo que ela seja, como você falou, indireta, né? Quer dizer, não seja tão estruturada, tão estabelecida por rigores de conduta, mas rigores por conduta escrito, mas sim, eu procuro ter um rigor muito grande a respeito disso. Muitas vezes em reunião eu tenho um pensamento diferente dele e expresso isso. Eu não economizo isso. Eu expresso o meu pensamento, penso diferente, mas se acha que é assim, toca. Não tem problema, toca, vamos pilotar. Se a gente sentir, não é nada que a gente está pulando do 10º andar, então toca, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente entender que está errado, a gente paga e corrige. Se tiver certo, ou se for melhor, que bom, legal. Um tema que é muito importante, pai falando para filho, são as questões de geração, né? A visão que eu tenho, as precauções que eu tenho na minha idade, com tudo que eu já passei e tudo mais, não são necessariamente as preocupações que a geração de vocês tem, que o Leonardo tem. São preocupações diferentes, são momentos de vida diferentes, né? São perspectivas de vida diferentes, são estratégias de resolver problemas diferentes. Nada errado sobre isso, né? Também não quer dizer que tudo que deu certo do jeito que eu fiz dará certo daqui para frente. Então, acho que a gente ou eu, tenho de fazer esse exercício de um pouco de humildade, né? Um pouco de bancar para ver, pagar para ver, vamos ver o que vai acontecer, né? E é assim que as coisas acontecem, né? Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de transformar um negócio tal qual ele foi desenhado há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, e não é assim. Se a gente quer evoluir, a gente precisa ter a cabeça aberta para isso. Pois é, o jogo mudou, é isso mesmo. E complementando um pouco, tudo isso é verdade, não só na interação, no relacionamento entre nós, mas em todo o grupo, né? A gente tem sorte de ter uma equipe de coordenadores, supervisores bastante competente, um pouco de sorte, um pouco de esforço para montar a equipe dessa maneira, e as pessoas têm total autonomia e liberdade para executarem as ações que julgam prudente. Elas têm suas metas, elas têm os processos que elas precisam respeitar, elas têm os limites que elas podem ir, mas dentro disso a gente deixa muito claro, a pessoa tem autonomia de tomar decisões, eu que estou dia a dia com o time, dou a minha orientação, dou o meu conselho, dou a minha visão, falo as coisas que eu acho que podem dar certo, que podem dar errado, mas sempre deixo muito claro que as pessoas vão tomar a decisão que ela julgar prudente. E eu vou apoiar até se eventualmente tiver algum problema, a gente vai trabalhar junto para corrigir esse problema. Mas elas sabem que tem essa autonomia. Não falo com a equipe, sempre trato direto com os coordenadores, direto, assim como as pessoas eventualmente podem trazer coisas para o meu pai, também o time traz coisa para mim e eu sempre direciono para quem é de fato responsável por aquilo. A hierarquia do negócio. Isso que eu acho muito importante, né? Deixar a governança clara. E você sabe, Léo, que você estava falando aqui sobre que não teve essa passagem do bastão, né? A gente tem um episódio de dezembro que é com o Décio da CNA, e ele falou que também não foi, a passagem do seu Luiz para ele também não foi um título dado, um bastão dado, até um certo momento que ele já estava, igual, assim como você já estava caminhando, e aí o seu Luiz intitulou ele num dia que nem tinha combinado com ele que iria fazer isso, né? Então, às vezes, você, franqueado sucedido, né, que está aí, às vezes, esperando que o pai faça essa passagem, né? Às vezes ela não vai existir, você vai trabalhando, os dois com boa vontade, igual vocês dois
né, estão fazendo, e as coisas vão acontecendo naturalmente, de forma estruturada. Claro que não tem como pular algumas etapas de estruturação. E nesse sentido, Izzy, me fala um pouco assim, o que você teve de experiência na Hope, que você já fez essa transição, participou da transição da geração, que você trouxe para a sua transição aqui. Tem alguma lição, alguma coisa que você falou, putz, isso eu vivi na Hope, eu quero trazer aqui? Nossa, eu vivi tanta transição, essa foi uma delas, do qual eu falo com muito orgulho, foi uma transição muito recompensadora, muito bonita, e eu sempre digo, ela foi bonita porque as partes tinham vontade de fazer com que a coisa desse certo, né? São 3 filhos, o fundador, o Sr. Nissim, que já é falecido, e todos eles tinham vontade de fazer esse processo de transição. Talvez eles nem tivessem clareza do processo de transição, mas com o tempo foram sentindo que cada um tinha de assumir um papel, que esse papel tinha de estar conectado com um todo, né? Tinha de fazer sentido para um todo, tinha de fazer sentido para a estratégia do negócio. E acho que o meu papel bastante relevante nesse momento foi de ajudar a deixar claro, a revelar a estratégia, de trazer todo mundo para perto, para todo mundo discutir, para cada um entender seu papel, para cada um renunciar determinadas vontades no sentido do bem comum. Então, assim, o que eu acho que eu digo assim, o que eu tirei desse processo todo, pensando, é muito complicado, não é? Porque uma coisa é quando você é agente, você faz. A outra coisa é quando você é quase que paciente, né? Você é pai e filho, tem uma relação aqui que você não está conduzindo o assunto de fora, né? Mas, de toda forma, eu acho que o que eu tentei ou tento fazer é, primeiro, eu acho que a gente tem, e aí é uma questão pessoal minha, acho que a gente, na minha idade, no meu momento de vida e tudo mais, eu tenho de fazer vocês crescerem. Vocês precisam crescer. Eu, claro, também preciso crescer, mas tão importante quanto eu crescer, é vocês crescerem, porque o mundo é de vocês, não é mais meu. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho. E quando eu olho para os meus filhos, né, que, como eu disse, são 3 coisas extremamente preciosas na minha vida, né, o que eu mais quero ver é que eles cresçam. E onde eu puder ajudá-los, eu vou ajudá-los. E o que é ajudar filho? Não é ajudar filho com dinheiro, acho que sim, com educação, acho que essa é a herança maior que você pode deixar para qualquer filho. Mas fora disso, ou além disso, como é que eu posso ajudar no diálogo, na compreensão, no entendimento das ansiedades de cada um, e você ser uma voz externa, né? Uma voz distante, que possa dizer, você já pensou em olhar isso do outro ângulo, você já pensou em abordar isso dessa forma e tudo mais. Então, aqui, né, falando de sucessão de negócio, penso da mesma forma. Se eu acho, eu não sei. Depois ele diz isso. Mas eu penso da mesma forma. Quer dizer, o que eu quero ser é cada vez menos presente no sentido atuante no sentido das decisões e tudo mais, mas quero sim ser um apoio. Quero ser uma pessoa que oriente no sentido, olha, acho que está deficiente nesse ponto, dá atenção para isso, acho que aqui você está exagerando, diminua um pouco o seu tempo, cuide do seu tempo livre, crie tempo livre para descansar, para curtir a sua família. A vida não é só trabalho, a vida é um equilíbrio entre as duas coisas. E seja feliz, porque também eu acho que não faz sentido nenhum qualquer processo desse de sucessão, qualquer processo de assumir qualquer negócio, do qual a gente desenvolva ele e no final do dia a gente não está feliz. Acho que o que a gente tem de buscar, claro, é uma realização pessoal, é uma realização financeira, mas tudo isso tem de estar coroado por uma questão que é de ser feliz. Se não for, não faz muito sentido. Perfeito. Léo, e aí?
Ele faz o papel dele ou há controvérsias? Faz, com certeza faz sim. Acho que faz sim. Eu acho que a gente consegue ter... Eu acho que a gente tem clareza de propósito, né? Acho que é o grande lance aí. A gente sabe o que a gente quer e é a verdade que a gente acredita, né? Respeitar as pessoas, tratar bem os clientes, tratar as coisas com muita seriedade, com muita responsabilidade, não ser omisso, não negar os riscos. Eu acho que todas essas coisas aí são propelidas, né? Transmitem de um para o outro, transmitem para as pessoas, transmitem para o time, e isso faz com que a gente trabalhe com calma, com satisfação, com transparência, com clareza. Todas essas coisas caminham para um futuro mais legal. Mas, deixa eu só entender, de vez em quando tem arranca-rabo também, fica tranquilo. Não, porque eu tô me sentindo mal, sabe? Não, fica tranquilo, de vez em quando a gente tem arranca-rabo. Quanto mais claro, é isso mesmo, quanto mais certo? arranca-rabo, quanto mais claro, quanto mais divergente as ideias, mais benéfico, é isso aí, não é nem tanto para lá, nem tanto para cá. Mas são coisas, tento eu, né? Divergir na ideia, divergir no como, né? Não no que, né? Isso é importante. Né? Isso eu penso também. Assim, ok, divergência é natural. O mundo vive disso, gente. O mundo vive da divergência. E que bom, vive né? da convergência. E que bom. É isso. Que bom. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim, gente, a unanimidade é burra. Isso mesmo. Isso que eu falava, Nelson. Ela é falsa. A unanimidade é falsa. As pessoas não pensam iguais. Elas podem transparecer isso. Que nem eu e a Mari, a gente se dá muito bem, a gente tem uma sinergia muito boa, só que ela é boa no negócio, eu sou boa em outro, e a gente respeita isso. A gente não é unânime, não somos iguais, isso é ótimo. E a gente é parecida, assim, eu tenho muita semelhança com meu pai, mas também não sou igual a ele, né? Respeito ele. Eu acho que uma dica para um sucedido, acho, Léo, eu queria, assim, falar isso, eu acho muito bonito, é a gente respeitar os nossos pais com o que eles têm, né, de bom, com o que eles fazem, né, saber que são seres humanos, né, que acertam, que erram, mas que no final do dia o propósito tá ali, que é igual para todo mundo, né, e você vem fazendo isso muito legal do lado do seu pai. Os outros 2 filhos, acho que é legal dizer, né, os outros 2 não estão no negócio, não têm interesse, né, Izzy? Mas são acionistas conscientes. São. Participam da dinâmica do negócio. Mas assim, então, em outros negócios, então assim, isso que é legal. E eu acho que eu que sou mãe hoje, no final do dia, quando a gente olha um filho que gosta das coisas que a gente gosta, que se interessa por aquilo que a gente criou, né? Que você criou aquelas lojas lá do zero, né? Junto teve o Rodrigo, acho que é muito legal falar que o Rodrigo é um sobrinho da Maria. Esse negócio começou em família também, né? Começou em família. Começou em família. Uma história muito... Cabe um capítulo para contar a história. Teria que ter um outro podcast, mas a pessoa que abriu a primeira loja é o Rodrigo, ele é sobrinho da Marilce, que é a esposa do Izzy. Então, tudo isso foi caminhando e perpetuando sempre num ambiente familiar, que é a casa do construtor. E infelizmente o Rodrigo faleceu, né? E tivemos, né, agora a sucessão por parte do Léo. Então, isso é muito legal, porque tá todo mundo com o mesmo, né, propósito. E eu lembro do Rodrigo com muito carinho, ficou até emocionada, assim. Caminhando para o final, e daí eu quero um pouco da palavra de vocês dois. Léo, você como sucessor, qual que é o recado que você deixa aqui para os nossos franqueados, para os sucessores que estão vindo, né? E a gente quer uma dica de livro. E Izzy, qual que é o recado que você diz, que você deixa como legado para os sucedidos que estão passando por essa trajetória e a dica de livro? Não pode ser livro infantil, tá, Léo? Porque o Léo tá com um filho de 3 anos, é capaz ele dar aqui uma dica de Bela e a Fera. Tem que ser um livro útil para os franqueados lá em casa. Pode começar? Não, eu fico para depois. Eu preciso pensar. Ele tá pensando no livro, gente, que eu tenho certeza que ele só tá lendo livro infantil, né, Léo? Posso dar para o
recado para o sucedido também ou só para o... Para os dois. Para os dois, para o sucessor e para o sucedido. Então, eu vejo o seguinte, quando a gente assume um negócio, né, quando a gente passa a tocar um negócio, óbvio que a gente chega, a gente olha e a gente vê que tem oportunidades. Em todo lugar tem oportunidades. Né? Que bom, né, que tem oportunidades. Isso é maravilhoso. O duro é se não tivesse, né, seria muito chato. Né? Então, mas eu vejo assim, existem 3 pilares, né, que eu acho que é fundamental para quem assume um negócio. Né? Assume a gestão, herda, sucede, tudo mais. Né? Primeiro, né, não perca a visão do cliente. O cliente tem de estar sempre na nossa mira. Né? Faça uma retrospectiva, olhe como ele foi tratado, precisa ser aperfeiçoado, preciso ambicionar novos clientes, preciso buscar novos tiers, enfim, acho que isso é muito ótimo, é muito desafiador e abre pode abrir, né, um leque muito grande de alternativas. Esse é um ponto. Segundo, olhe para a cultura. Né? O negócio foi feito e foi estabelecido uma cultura. Tem valores ali dentro, tem cultura, uma cultura ali dentro. Pode ser que tenha aspectos da cultura e aspectos dos valores que estão ali que precisam ser corrigidos, que não necessariamente façam sentido para quem está sucedendo. Faça uma transição disso, mas faça uma transição cuidadosa, faça uma transição pensada, faça uma transição analisada, crítica, e, na minha leitura, evite fazer grandes rupturas, faça isso ao seu tempo. Né? Porque algumas coisas que podem parecer meio anacrônicas podem se confirmar com o tempo que não são tão anacrônicas assim. Né? Então, acho que ter um espírito crítico é muito importante, ter um espírito de evolução é muito importante, mas sugiro, se não há uma emergência, se não há uma necessidade emergencial, faça isso com um certo tempo, que isso permite com que, como eu digo sempre, a carroça anda e as melancias vão se acomodando. Tá? E por último, nunca perca o foco do caixa. O caixa é rei para a gente conduzir as coisas. Então, assim, cliente, cultura, que passa por gente, necessariamente, né? E caixa. Então, são as 3 coisas que eu poderia dizer. Livro. Gente, tem muito livro legal. Tem algumas biografias recentes que eu acabei de ler, que eu recomendo quem tiver tempo, até ler, passei um para você outro dia, que eu recomendo que leia. Uma delas é do Miguel, o fundador do Boticário. É um livro levinho, pequeno, uma delícia de livro. Ele fala, de certa forma, também do processo dele de sucessão, porque o Miguel tem um sócio, e o sócio aqui hoje está no comando, que é o Arthur. Fala também da história dele, de empreendedor, que é uma história muito bonita. Então, como a gente está falando aqui do mundo de empreendedores, de empreendimento, eu sugiro essa leitura, uma leitura leve, gostosa. Depois tem uma outra leitura também de um executivo, que é um executivo que fez 2 bancos famosos no Brasil. Um é o Pactual, BTG Pactual, e que antes disso tinha feito um outro banco, que é o Luiz César Fernandes, que eu recomendo também a leitura. É uma leitura dinâmica, uma leitura de uma pessoa agressiva nos negócios, mas que teve um grande mérito. Né? Ele entendeu que ele só conseguiria fazer o banco, como é o banco de hoje, do BTG, se ele tivesse montado parceiros, pessoas parceiras, sócios que corressem o risco junto com ele para fazer a incorporação do banco. Então, fica aí a dica desses 2 livros, são 2 biografias de brasileiros recentes que fizeram um Brasil tão bonito quanto os seus pais estão fazendo. Que ótimo, muito obrigada. Léo, a bola é com você. Eu ouvi, e eu acho que eu penso muito numa linha muito parecida, mas eu acho que para mim são 2 coisas que são muito presentes
Eu acredito sim muito na questão de transparência, que é fundamental. E outra palavra que me vem à cabeça é o respeito, né? Sim, você entra em qualquer ambiente, tem que respeitar a cultura, tem que respeitar. Claro que visão do caixa é fundamental, é uma gestão diária, respeitar a cultura e ficar com o olho muito nos clientes, isso é fundamental para a evolução aí de qualquer negócio. E no dia a dia a gente enxerga uma série de coisas que poderiam ser melhor, que poderiam ser diferentes, ou que vale a pena testar, ou de algumas ideias que surgem quando a gente passa no dia a dia, né? E é muito importante a gente fazer ou discutir isso, ou trazer isso sempre de uma maneira respeitosa, né? Sempre de uma maneira que não gere conflitos, sempre de uma maneira que não crie rupturas com o ambiente ali instalado. Eu acho que a visão crítica é fundamental, e olhar essas oportunidades, ver o que a gente consegue fazer diferente, mas sempre com muito zelo, com muito cuidado, com muito toque, para não causar um transtorno ali naquela rotina, naquele ambiente, naquela bacia que está ali, qualquer chacoalhão que você dá vai esparramar água para todo lado, né? Então acho que isso, sim, são duas coisas que eu tive muito cuidado, sempre tenho muito cuidado. E saber que as coisas levam tempo, as coisas vão caminhando sempre, vão sendo discutidos, levam tempo para amadurecer, as pessoas, os processos, todas as questões do negócio levam tempo e não precisam ser feitos de um dia para o outro. E eu acho, você perguntando sobre um livro, eu gosto muito de um livro que fala muito sobre ownership, que chama Extreme Ownership, que é um livro de um militar americano e que traz muito a questão de autorresponsabilidade, ou da pessoa de fato assumir o seu papel, sentar na cadeira e ter muito zelo, muita responsabilidade, muita preocupação em garantir que o que está sob o seu domínio, sob o seu controle, está sendo bem executado. Eu acho que isso, quando a gente consegue transmitir isso dentro de um grupo, é o que nos dá a certeza que, cara, pode acontecer, a gente pode ficar dias fora, a gente pode passar uma tarde fora, mas sabe que quem está ali tá com gana, garra e tem todas as ferramentas para garantir que o negócio vai prosperar. Que honra, que orgulho essa história de pai, filho, de amigos, né, das gerações, tá aqui contando um pouco. Então, estou muito honrada de ter vocês aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Izzy, obrigada, Léo. Foi leve, foi prático, foi direto como a gente gosta. É um prazer, muito obrigada pelo tempo de vocês. Nós duas somos muito gratas por terem, né, você e Izzy na nossa vida. O Izzy já nos mentorou muito, me mentora até hoje. O Léo, como meu amigo, né, de infância, a gente nasceu mesmo esses dias e, né, Léo, a gente foi muito gostoso. E até o próximo episódio, pessoal. Concretizando em Família, tá no sangue, tá na obra.